Muito bem, Pai querido, no nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor esse culto, apresentamos essa palavra que vai ser pregada e chamamos, clamamos, ó Deus, pelo Espírito Santo para vir para o nosso meio, para se manifestar no nosso meio, para falar com a igreja nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, toma total direção, ó Deus, desse culto, em nome de Jesus, amém, amém. Pode sentar, queridos. Muito bem, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. O nome dessa palavra é Os Segredos de um Conquistador. Os Segredos de um Conquistador. Josué 1, versículo 6 até o 9. Eu preciso ler esses 4 versículos. Eu também não gosto de ler muito, mas eu preciso ler isso aqui, ok? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Muito bem, esse momento aqui é exatamente a pós-morte de Moisés. Foi nesse momento, quando Moisés morreu, que Deus chamou o jovem Josué e disse para ele: olha, Josué, o meu servo Moisés morreu e agora o negócio é com você. Agora é você que vai pegar esse povo e atravessar o Rio Jordão e conquistar as terras que eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó. Só você que vai fazer isso, não tem mais ninguém. Irmãos, eu fiquei pensando assim, porque eu creio que Josué era um jovem ainda, né? E ele tinha um grande líder, um cara respeitado, que era o Moisés. E quando Deus fala isso para ele, eu tenho a impressão que o Josué tremeu nas bases. Eu tenho a impressão que ele falou: Senhor, mas eu? Só tenho certeza que sou eu, né? Porque era uma responsabilidade muito grande, né? Levar aquele povo para conquistar a terra prometida. Então era uma coisa muito poderosa, né? Então, mas Deus chega para Josué e diz: Josué, só tem um detalhe. Você precisa fazer 3 coisas. Você precisa ser forte, você precisa ter coragem e você precisa ser orientado por esta palavra, por este livro da lei. Você precisa meditar dia e noite nesse livro da lei. E se você fizer isso, você vai ser bem-sucedido. Você vai ser um grande conquistador. Então, irmãos, força e coragem foram 2 coisas que o Senhor exigiu muito de Josué, né? E é interessante que essas 2 coisas são importantíssimas na vida de quem quer ser um conquistador, de quem quer ser um vitorioso. Você precisa ser corajoso, ter muita força para enfrentar as adversidades, né? E a terceira coisa que Deus exigiu dele foi que ele meditasse naquela palavra dia e noite. Ele não tinha outra coisa a fazer a não ser meditar naquela palavra dia e noite, porque essa palavra ia orientar ele, ia mostrar o caminho que ele deveria ir. Então, ele precisava disso. Então, queridos, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Esses três segredos que Deus deu para o Josué, e ele foi, para mim, foi um dos maiores conquistadores que eu vi na Bíblia. Um cara que conquistou tudo, porque ele foi um cara obediente à palavra do Senhor. Então, eu quero que você fique bem ligado, eu quero que você preste bastante atenção, porque eu creio que Deus quer falar com a igreja nessa noite. Creio piamente que Deus quer falar com você essa noite. Então fique bem ligado, vamos meditar nessa palavra. E a primeira coisa que Deus falou para o Josué: seja forte, Josué. Não tenha medo, encare os problemas, vai vir adversidade, vai vir problemas, mas seja forte, muito forte, porque eu estarei contigo. Então olha o versículo 7,
O versículo 7, na Nova Bíblia Viva, aleluia, na Nova Bíblia Viva, ele diz assim: é importante, Josué, que você seja forte. É importante que você seja um cara muito forte. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu creio, irmãos, que Deus, quando falou para Josué, Josué, você tem que ser muito forte. Deus não estava falando somente de uma força muscular, de um homem cheio de músculos, não. Deus estava falando de uma força que vinha de dentro para fora. Deus estava falando de uma força sobrenatural, que só Ele poderia dar a ele, ao Josué. Então Deus estava falando: Josué, é importante que você seja muito forte. Sabe, irmão, sabe por quê? Porque só a nossa força, só esses músculos aqui, não dá para conquistar a terra prometida. Não dá para nós cumprirmos os propósitos que Deus tem sobre as nossas vidas, não dá. Nós precisamos dessa força interior, essa força que sai de dentro de nós, que é a força de quem? Do Espírito Santo. É essa força que vai nos levar a ser um conquistador. É essa força que vai nos levar a ser vitoriosos em todas as coisas que nós empreendermos. Lembra do Sansão? Lembra do Sansão? O Sansão era um cara, ele foi um cara, aliás, a mãe dele, quando o anjo chegou e falou para ela: olha, você vai ter um filho, o nome dele será Sansão, e ele vai ser separado para Deus. Ele vai ser nazireu, ele não pode cortar o cabelo, ele não pode tomar vinho, ele não pode tocar em coisa imunda, ele não pode casar com as filisteias. Beleza, o Sansão nasceu. E nasceu e cresceu e ficou forte, cheio de músculos, né? E cheio do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo apossava dele, né? E ele vencia todos os seus inimigos, todos. A Bíblia diz que ele, com uma queixada de jumento, ele derrotou 1000 soldados. Então o cara tinha uma força sobrenatural que saía de dentro dele, que era a força do Espírito Santo. Mas acontece que o Sansão começou a pisar na bola, começou a achar que ele era o cara, né? E aí primeira coisa, ele tocou em coisa imunda, ele bebia vinho, aí ele se casou com a filisteia, se ajuntou com a prostituta chamada Dalila, e eu vou resumir aqui, a Dalila, ela armou uma armadilha para ele muito grande, vocês sabem a história, não precisa de eu contar. Armou uma armadilha muito grande para ele, e quando a Dalila falou assim: Sansão, o inimigo está vindo aí, ele se levanta e diz assim: mais uma vez eu vou vencer o inimigo. E quando ele se levanta e começa a fazer força, ele sente que ele não tem mais a força. Aquela força que saía de dentro dele não estava mais nele. Sabem por quê? Porque ele deixou de ser orientado pela palavra de Deus. Ele achou que ele era o cara, e naquele momento os olhos dele foram vazados, ele foi preso e foi levado para ser como jumento, para tocar um moinho. E um certo dia, o rei deu uma festa no palácio, e lá no palácio, o rei falou: manda buscar o Sansão, para a gente se divertir aqui, à custa dele. E eles mandam buscar o Sansão, o garoto vem trazendo ele. Quando ele sente que está dentro do palácio, ele fala para o garoto: me encosta aqui, me deixa aqui perto das colunas que sustentam o palácio. E o garoto deixa ele ali, e ele encosta naquelas colunas, e ele ora ao Senhor. Naquele momento, o Sansão se arrependeu das coisas erradas que ele tinha feito. E ele ora ao Senhor e fala assim: Senhor Deus, dá-me força só mais essa vez, para que eu vingue dos meus inimigos. E naquele momento, ele começa a fazer força, e a força interior sai de dentro dele. O Espírito Santo se apossa dele, e ele derruba aquele palácio. E naquele dia morreu 3.000 pessoas. A Bíblia diz que morreu mais gente na morte dele do que em vida. Está entendendo, irmãos, que nós necessitamos dessa força interior, que é essa força do Espírito Santo em nós? Agora preste atenção, lembra quando Josué tinha derrotado
a Jericó. Aí ele manda os espias lá em Ai, e os espias voltam e falam para o Josué: Josué, não precisa mandar todo mundo para lá, manda só a equipe reserva, porque é muito pouquinho, lá o exército é muito pequenininho. E eles mandam, só que tem um detalhe nisso aqui, um detalhe muitíssimo importante. O Josué manda 3.000 soldados para lá sem consultar o Senhor, sem pedir a orientação do Senhor, sem pedir a força do Senhor. E ele vai, o exército vai com 3.000 pessoas. Quando chega lá, o que acontece? O pequeno exército de Ai derrota o exército de 3.000 pessoas, de 3.000 soldados, e esses soldados saem correndo, morrem 36.000 soldados, e eles saem correndo, e a Bíblia diz, está aí na sua Bíblia, que o coração daquele povo se derreteu como água do rio, e até o Josué se prostrou em terra, e Deus chegou para o Josué: o que você está fazendo? Você está deitado aí, rapaz, levanta daí, seja forte, cara, o que você está fazendo? Né? Então, irmãos, é muito importante que nós estejamos no centro da vontade de Deus, para que essa força sobrenatural de Deus esteja em nós. Não é sobre nós, não, é dentro de nós, para que quando nós precisarmos lutar as lutas, e elas virão, não tem jeito. Se você não passou pelo deserto, eu tenho que te falar, você vai passar, e lá no deserto tem muita luta, tem muita serpente, e então você vai precisar dessa força interior, você vai precisar desse Espírito Santo maravilhoso dentro de você. Então, queridos, olha que promessa linda, Isaías 40, 29, Deus, eu gosto demais disso aqui, olha aqui: Deus faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É Deus que faz isso. Você está cansado, Deus está te fazendo forte, Ele está multiplicando as suas forças. É Deus que faz isso. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem sobem com asas como águia, correm e não se cansam. Amém, queridos? É Deus, é promessa do Senhor. Se Deus nos prometeu tudo isso, por que nós vamos andar errado? Por que nós vamos ser fracos? Por que nós não vamos enfrentar o nosso inimigo cara a cara, se nós temos essa força dentro de nós? Amém? Deixa eu te contar uma história que eu ouvi e eu achei muito linda. Um pai e um garoto, um filho de 4 a 5 anos, estavam dentro da sala da casa dele, e o garotinho estava ali pelejando para empurrar um móvel da casa, e ele empurrava, e o móvel não saía do lugar. E o pai dele olhou para ele e falou: filho, você não está usando a sua força toda, use a sua força toda. Aí o garoto se empolgou, né, porque o pai dele falou, né, e ele pegou, encostou no móvel e começou e fez força, veio de cá, fez força, veio do outro lado, fez força, foi do outro lado, fez força, e o móvel não se mexeu do lugar. Ele olhou para o pai, frustrado. O pai falou para ele: filho, você não está usando a sua força toda, use a sua força toda. Aí ele foi todo empolgado e pegou aquele móvel e ele vai, ele estava para arrebentar as veias do pescoço, e ele cai exaurido no chão, sem nenhuma força, e o pai olha para ele e fala: filho, você não está usando a sua força toda, use a sua força toda, eu sou a sua força, eu sou o seu pai, eu te ajudo, eu te socorro, eu te dou forças para você vencer, pede a minha ajuda. É isso que Deus está dizendo, sabe, querida, é isso que Deus está dizendo para a igreja hoje. Você não está usando a sua força toda, você está tentando mover o móvel da sua família, do seu casamento, na sua força, e na sua força você não vai vencer. É isso que Deus está dizendo.
você está tentando mover o móvel, sabe, das suas finanças, e as suas finanças estão uma bagunça, e nada dá certo, e esse móvel não sai do lugar, porque você está lutando sozinho. E Deus está falando: eu sou a tua força, eu sou o teu Pai, eu te ajudo, eu te seguro pela mão direita. Amém, queridos? Amém, queridos? É isso que nós precisamos, dessa força interior, dessa força sobrenatural de Deus dentro de nós, sabe? Deus está dizendo: deixa eu vencer em você, deixa eu fazer por você. Mas sabe o que nós dizemos para Deus? Senhor, eu não preciso, eu dou conta disso aqui, eu vou lutar sozinho, sabe? Eu saio de casa sem nem falar com o Senhor, eu não preciso do Senhor. É isso que nós estamos fazendo, irmãos. Aqui não, eu creio que aqui não, talvez lá nos Estados Unidos, a igreja de lá, né? Mas aqui não, esse povo aqui é um povo que ora, é um povo que busca força no Senhor, amém? Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha mão direita. É promessa do Senhor, e a Bíblia diz que Deus não é homem que precisa mentir, e nem filho do homem que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você está passando por alguma dificuldade, busque força no Senhor. Deus está dizendo para você hoje: seja forte, eu quero te ajudar, deixa eu ser a sua força. Amém? Qual é a sua dificuldade? A Bíblia diz lá em 1 Pedro 5:7, lance sobre o Senhor as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Mas nós não lançamos, nós falamos: eu dou conta sozinho, eu vou resolver isso sozinho. Amém? Tem alguém me entendendo? Pois é, queridos, é assim. Então, eu gosto muito do Davi. Esse cara para mim é tremendo. Ele chega de uma guerra com 600 homens, cansados, exaustos, né? E ele chega na cidade dele chamada Ziclag. E quando ele chega em Ziclag, ele encontra a cidade totalmente queimada, destruída, e levaram as suas esposas, levaram seus filhos, levaram seus rebanhos, levaram tudo. E a Bíblia diz que o povo pegou em pedras para atirar em Davi. E sabe o que Davi fez? Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Não me responda, mas querido, se você chegar na sua casa, encontrar a sua casa totalmente destruída, a sua família foi levada cativa, o seu dinheiro foi levado, os seus bens foi levado, o que você faria? Será que você ia orar primeiro? Ou você saía correndo atrás? Porque alguém ia dizer para vocês: olha, esteve aqui uma quadrilha que arrombou a sua casa, quebrou tudo e levou a sua família. Será que você ia orar primeiro? Ou você ia sair correndo atrás dos bandidos? O óbvio é a gente sair correndo, não é? Não é verdade? Mas o Davi não fez isso. O Davi, quando ele viu o povo chorando com pedras na mão, ele disse: traga a estola sacerdotal que eu vou orar. Eu vou buscar força nesse Deus que me dá força. E ele orou, e ele perguntou para o Senhor: Senhor, eu devo ir atrás desse povo? Era óbvio que devia, irmãos, mas ele foi perguntar. E Deus falou para ele: vai, porque eu já entreguei ele nas suas mãos. E ele foi e conquistou tudo. Ainda pegou o despojo de toda aquela batalha ali. Então, queridos, Davi se revelou, sabe, um grande conquistador, ao mostrar-se forte nas horas de dificuldades, nas horas da luta. Ele se mostrou um grande conquistador. Lá em 1 Samuel, o Davi estava tão empolgado que ele disse assim: com meu Deus eu desbarato exército, com meu Deus eu salto muralhas. Olha o quanto que o cara confiava em Deus, olha o quanto que a força que ele tinha vinha do Senhor. Ele confiava isso porque ele era um cara que buscava o Senhor. Então a força dele vinha do Deus Todo-Poderoso, amém? O Salomão afirma lá em Provérbios 24:10, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é
pequenininha. No dia que a aflição vir, no dia que a tempestade vier, se você for fraco, olha a tua força. Mas se você for forte, você vai ter uma força sobrenatural que sai de dentro de você, que é a força do Espírito Santo. Amém? Amém, queridos? Você crê nisso? Crê mesmo? Amém, glória a Deus. Então, o primeiro grande segredo é você ser forte, é você encarar os problemas, é você confiar no Deus que tudo pode, no Deus que está dentro de você, que quer fazer as coisas por você. E o segundo segredo é: seja corajoso. Vira aí para o seu irmão e diz assim: seja corajoso, cara. Outra vez, muito corajoso. Amém? Josué 1,9 diz assim: digo e repito, seja forte e corajoso, nada de desânimo, e não fique com medo. Lembre-se bem, Josué, o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você estiver. Esse é o grande segredo. Segundo, o grande segredo é você ser corajoso. Corajoso, irmãos. Nós precisamos ter essa coragem, e quem nos dá essa coragem é o Deus Todo-Poderoso, que segura na nossa mão e que luta as nossas lutas, que vai à nossa frente pelejando por nós. Se nós buscarmos esse Deus, Ele vai nos dar força para vencer todas as lutas do dia a dia. Amém? E quem não tem, irmãos, quem não tem lutas? Eu queria saber se alguém aqui não tem. Quem não tem lutas, levanta a mão aí. Está vendo? Ninguém. Todo mundo tem uma luta. Mas saiba, você tem um Deus Todo-Poderoso que cuida de você, que luta as suas lutas, que peleja por você. Amém? Ele peleja por você. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que luta, é o Deus que não dorme. Ele não dormita. Ele está sempre ali, vigiando para que você seja um conquistador. Amém? Então, eu lembro do Baraque. Quem conhece a história do Baraque aqui? Pouca gente, né? Estão lendo pouco a Bíblia. Vamos ler mais, irmãos, a Bíblia. É brincadeira. Mas olha, o Baraque, a Débora era uma juíza que julgava debaixo de uma árvore. Ela era uma juíza e ela tinha um auxiliar que chamava Jael. E ela chama o Baraque e diz para ele: Baraque, ajunta o exército de 10 mil homens e vai lutar com o comandante Cícera. E você vai vencer. Sabe o que o Baraque responde para ela? Ele diz assim para ela: eu só vou se você for comigo. Sabe o que ela responde? Ela falou: muito bem, eu vou com você, eu e o Jael, nós vamos com você. Mas só que as honras não vai vir para você, as honras vai vir para uma mulher. Quero te dizer uma coisa, sacerdote, varão de Deus, que se você não for o sacerdote da sua casa, as honras vai vir para sua mulher. E não é isso que Deus quer, porque a Bíblia diz que o sacerdote deve manter acesa a chama todos os dias. Ele deve levantar de manhã e acender a chama, e aquela chama deve permanecer. O que isso fala para nós? O sacerdote é responsável espiritualmente pela sua família. E se você não fizer isso, você vai perder a sua honra, vai dar para a sua mulher. Amém? Eu conheço muitas mulheres aí, que estão orando e o marido está dormindo. Está aí, tá, amém? Se Deus falou com você, mas fica quietinho aí, tá bom? Amém, amém. Brincadeira, irmãos, brincadeira. Então, aí também quando faltou coragem para 32 mil homens, acho que era 32 ali, quando Jesus, quando Gideão, Deus chamou Gideão para libertar o povo de Israel, e o Gibeão ajuntou 32 mil soldados. E aí Deus chama o Gideão e fala assim: Gideão, tem gente demais aí, cara. Aí a minha glória não vai vir para mim. Manda para casa os medrosos. E o Gideão chamou o povo e diz assim: quem está com medo aí? Vai embora para sua casa. 22 mil soldados foram embora com medo. Ainda sobrou 10 mil soldados.
Aí Deus falou assim: Gideão, tem muita gente ainda nesse lugar aí. Manda eles descerem lá no ribeiro e beberem água. O que lamber a água, você separa. O que beber a água, trazendo água na boca, esses serão os que vão contigo. E 300 homens beberam água, trazendo a água na boca. E Deus falou para ele: é com esses aí que você vai vencer o exército inimigo. Esse cara tem coragem ou não tem? 300 homens, irmãos, para vencer um exército poderoso, como era o exército que vinha contra eles. Mas ele tinha uma promessa, porque Deus falou: eu vou com você, Gideão. Você vai vencer com esses 300 homens. E ele foi. Sabe como é que ele venceu? A hora que ele chegou lá perto, eles quebraram os cântaros. E começaram a gritar: por Deus e por Gideão, por Deus e por Gideão. Sabe o que aconteceu? Virou uma bagunça no exército inimigo, que eles começaram a lutar contra eles e se mataram. Mas quem matou eles não foi eles, foi o próprio Deus. Está entendendo? Então, quando nós temos coragem para enfrentar o inimigo, Deus vai na nossa frente e luta por nós. Amém? Outra coisa, o Jonatas, por exemplo, faltou coragem para o exército ali. O exército estava morrendo de medo dali do exército inimigo, né? Aí o Jonatas chama o garoto dele e diz assim: olha, nós vamos descer lá no exército inimigo. Nós vamos descer o paredão e quando nós chegarmos lá, a senha é essa. Se eles disserem assim: ei, suba até nós, é porque Deus já nos deu ele nas nossas mãos. E ele pegou o garoto dele e foi. Que cara atrevido, gente, que cara corajoso. Ele foi sozinho com aquele garoto, desceu no meio do exército, e quando ele chega lá, a primeira coisa que o soldado fala: ei, suba aqui até nós. Ele falou: Deus já entregou ele nas nossas mãos, e vamos lá. E ele matou todos os soldados ali, e com essa luta que ele começou ali, o exército de Israel se animou, e entrou na guerra, e foi vitória do Senhor, porque um homem teve coragem para enfrentar o inimigo. Amém? Amém ou não amém? Aleluia, glória a Deus. O mesmo exército que tinha vencido tudo isso aí chega lá um outro cara, um Golias da vida, 2,90 metros só, pequenininho, baixinho, né? Chega lá e começa a desafiar o exército de Israel, sabe? E o povo morrendo, o rei Saul morrendo de medo, e não tinha um homem para encarar aquele Golias. Aí Deus levanta um garoto lá das malhadas, de trás das malhadas, um pastor de ovelha, um garoto, e ele vem propositalmente trazido por Deus para trazer comida para os seus irmãos, e quando ele chega ali, ele vê aquela afronta do Golias, e ele fala: quem é esse cara que está afrontando o Deus dos exércitos de Israel? E ele vai e fala para o Saul assim: rei, pode deixar, eu vou lutar com esse cara. Eu vou vencer esse cara, eu vou cortar a cabeça desse cabeção, pode deixar comigo. O rei olhou para ele e falou: quem é esse garoto? Um menino, todo sujo, todo fedendo a ovelha. Mas ele falou: eu vou. Aí o Saul pega a armadura dele, coloca sobre ele, ele sai lá todo torto, sabe, aquele trem pesado. Aí ele andou um pouquinho: não, tira esse trem de mim, eu não dou conta disso, eu não sou acostumado com isso. E ele pega a funda, e ele desce, e quando ele chega ali com a funda dele, o Golias ainda zomba dele, falou: será que eu sou um cão morto para você vir comigo, um garoto lutar comigo? Ele responde para ele: você vem comigo com espada, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo eu cortarei a sua cabeça. E ele foi, e ele pegou a funda, irmãos. Isso aqui é muito tremendo. Olha, aquela fundazinha assim, botou lá a pedra e lá vai. E ela vai, tchum. O Espírito Santo foi lá e pegou a pedra, e tchum, tum. No único lugar que tinha uma vaguinha para entrar essa pedra. Quem colocou essa pedra lá foi o Espírito Santo. O Golias caiu morto, ele pegou a espada do Golias, cortou a cabeça dele e venceu o Golias. Por que isso, irmãos?
Porque um cara confiou no Senhor e teve coragem para enfrentar as adversidades, para enfrentar as lutas, para enfrentar as tempestades que veio sobre o exército de Israel. Ele se levantou e venceu. Amém? Isaías 41:13. Olha que promessa linda. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não temas, igreja. Qual é o seu problema? Que lutas você está enfrentando? É no seu casamento que vem se arrastando há anos e anos e anos. Deus está dizendo, não temas. Eu seguro na tua mão direita. Eu te dou vitória. Não tente lutar as suas lutas sozinho, porque você não vai vencer. Você é fraco sozinho, mas em Deus você é forte e corajoso. Mas nós não escutamos o Senhor. O nosso ouvido às vezes é surdo. E eu quero declarar nessa noite, Efatá. Abram ouvidos. Jesus declarou isso para o surdo, Efatá. Abra os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor, porque Ele está dizendo, seja corajoso porque eu sou contigo. Aleluia, ora lá, manashira. Oh Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Deuteronômio 31:6. Sede fortes e corajosos, não temais e nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará. É promessa do Senhor. Está cheio de promessa na Bíblia, irmãos. Nós só precisamos ler a Bíblia. Por isso é que Deus disse para Josué, medite nessa palavra dia e noite, Josué. Precisamos ler, irmãos. Precisamos pagar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus morreu naquela cruz. Foi um alto preço que Ele pagou, foi preço de sangue, preço de morte. A nossa salvação é de graça, mas o desenvolver da salvação tem um preço, querido. E nós temos que pagar esse preço, nós temos que orar mais, nós temos que ler mais a Bíblia, nós temos que evangelizar, nós temos que visitar o órfão, nós temos que ajudar as pessoas. Foi para isso que Deus nos conquistou. Amém ou não amém? Romanos 8:31 diz assim, que diremos, pois, olha o que o Paulo diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem será contra nós, irmãos, se Deus é conosco? Deus nos dará todas as coisas. Deixa eu contar outra historinha. Isso aqui é uma fábula, viu, irmão? Não vão se espantar, porque tem um mágico aqui no meio, aqui, tá? Mas é assim, olha, uma antiga fábula de um camundongo, é esse nome mesmo? Camundongo, né? Camundongo, né? Esse camundongo vivia angustiado de medo. Ele era muito medroso. Aí o mágico teve pena dele e transformou ele num cachorro. Aí, aconteceu que aí ele ficou com medo da pantera, né? O cachorro ficou com medo da onça. Não, o cachorro, deixa eu ver, o cachorro teve medo do gato, não, deixa eu começar de novo, eu me enrolei todinho aqui. Então, o mágico teve pena dele, transformou ele em gato, mas o gato ficou com medo do cachorro. Aí o mágico transformou ele numa pantera, numa onça poderosa. Sabe o que aconteceu? A onça começou a ficar com medo dos, como é que chama? Os caçadores. Começou a ficar com medo. Aí o mágico falou, não tem jeito para você não. Transformou ele de novo para ser um camundongo. Então, querido, ele começou, ele disse para ele assim, nada que eu faça por você vai ajudá-lo, porque você tem apenas coragem de um camundongo. Será que isso acontece conosco? Morrendo de medo de tudo, e Deus vai te dar força, te dar coragem, e você fica aí todo esmorecido, e Deus vai lá e dá mais força, e você continua sendo um camundongo. Amém?
Precisamos lutar, precisamos ter coragem para romper com o projeto de Deus, que Deus tem sobre as nossas vidas, e Deus tem grandes projetos para você, meu irmão, para mim e para você, amém? Mas saiba, a coragem não é simplesmente a ausência de medo, e sim a capacidade de avançar apesar do medo. Apesar do medo, caminhar para frente, enfrentar as adversidades, vencendo os medos. Lembra do rei Josafá? Lembra do rei Josafá? Alguém chegou para ele e disse assim: Josafá, está vindo aí 3 exércitos poderosos para te derrotar, para te devorar. E eles já estão bem pertinho aqui. A Bíblia diz que o Josafá ficou apavorado, diz que ele teve medo. Mas irmãos, a continuação do versículo diz que ele foi orar. Ele promulgou um jejum, e ele chamou o povo para orar, e eles foram oraram, até que Deus levantou um profeta no meio deles e disse para ele: preste atenção vocês, e você rei Josafá, essa luta, essa peleja não é sua, é minha, você vai só ficar olhando o que eu vou fazer. E mandou ele foi para o lugar estratégico, e lá ele viu o que Deus fez, derrotou os 3 exércitos, eles mesmos entraram em guerra contra eles mesmos, se mataram todos, e eles passaram, o exército de Israel passaram 3 dias, pegando os despojos daquela guerra que eles nem participaram, eles só ficaram assistindo Deus fazer. Amém, queridos? Então, é isso que devemos fazer, não podemos nos derrotar, nos entregar por causa dos medos. O medo não é o fim, o medo é uma defesa do nosso organismo. Nós não podemos nos deixar derrotar pelo medo. Busque o Senhor, busque uma direção do Senhor na hora que a coisa pegar mesmo. Amém? Aleluia, muito bem. Qual é o primeiro segredo? Seja forte. O segundo? Seja corajoso. O terceiro segredo: seja orientado pela palavra de Deus. Esse é o terceiro grande segredo para você ser um conquistador, é ser orientado pela palavra de Deus. Josué 1:8, não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro, Josué. E você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, para ter a certeza de que está sendo obediente em tudo que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Então, o segredo de Josué foi seguir corretamente as instruções que Deus deu para ele. Ele não saiu nem um minuto das instruções que Deus deu para ele, e por isso ele se tornou um grande conquistador. Quem quer ser um conquistador aqui? Pouca gente, hein? Vou perguntar de novo. Quem quer ser um conquistador aqui? Oriente-se pela palavra de Deus, e Ele vai te mostrar como você vai ser um grande conquistador. Amém? Um grande conquistador. Sabe? Então, quando Josué atravessou o rio Jordão, ele estava ali, a Bíblia diz que ele estava no pé de Jericó, né? Ele estava ali olhando aquela muralha, e ele com certeza estava orando e perguntando para o Senhor: meu Deus, como é que eu vou passar para dentro dessa cidade? Esse muro tem 9 metros de largura e 6 metros de altura. Para mim é impossível, meu Deus, como que eu vou fazer? E aí a Bíblia diz que ele olha para o lado direito e ele enxerga um homem com uma espada reluzente, uma espada poderosa nas mãos. E ele não teve medo não, ele foi até lá e perguntou para ele: ei, você é dos nossos ou é dos nossos inimigos? E ele responde para ele: eu não sou nem dos seus e nem dos seus inimigos, eu sou o príncipe do exército do Senhor, e acaba de chegar. E a Bíblia diz que Josué se prostrou em terra diante dele, e o anjo do Senhor disse para ele: Josué, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Irmãos, isso aqui, Deus para mim foi uma revelação, esse texto, quando Deus falou para o Josué: tire a sandália dos pés, Josué, porque o lugar em que você está é santo. Deixa eu te dizer uma coisa,
Para você ser um conquistador, o que Deus falou comigo foi isso. Para que nós sejamos um grande conquistador, nós precisamos nos santificar todos os dias. Nós precisamos tirar as sandálias e nos santificar. Foi isso que o Josué fez, queridos. Foi isso que o Josué fez. A primeira coisa que ele fez, ele tirou a sandália e ele disse para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, pode dar o seu comando, o que eu devo fazer? Está entendendo, irmãos? Sem santificação, nós não veremos o Senhor. Aleluia. Então, queridos, aí Deus começa a dar as instruções. O anjo do Senhor, aquele era Jesus. Jesus estava ali com ele e começa a dar as instruções para ele. Porque o Josué pergunta para ele: Senhor, o que eu devo fazer? E o anjo diz para ele: Josué, você vai pegar o seu exército e vai dar 7 voltas ao redor de Jericó. Irmãos, pensa bem o tamanho que era Jericó. E Deus deu um comando para o Josué para ele dar 7 voltas. 6 dias ele daria uma volta, no 7º dia ele daria 7 voltas. Ele ia para a guerra, porque aqueles muros iam cair e ele ia ter que entrar dentro da cidade e derrotar o inimigo. Agora pensa, será que eles estavam cansados? 7 voltas ao redor de Jericó. Meu Deus, mas as coisas de Deus são loucura para o homem. É loucura, um negócio desse é loucura. Mas Deus deu o comando. E na 7ª volta do 7º dia, Deus disse para ele: manda o sacerdote tocar a trombeta. E eles começaram a tocar a trombeta, e eles começaram a gritar, e as muralhas vieram ao chão. E Josué, com o exército de Israel, entrou em Jericó e derrotou o inimigo, destruiu totalmente o inimigo. Por que isso, irmãos? Porque ele foi orientado por Deus para ser um grande conquistador. Amém, queridos? Aleluia. Mas o Josué teve os seus defeitos também. Josué teve 2 erros na vida dele e que trouxe sérios problemas para ele. Esse primeiro foi o de Ai, que eu falei, né? Quando ele manda para lá, né? O exército para lá, que voltam derrotados. Aí quando ele estava prostrado no chão, Deus disse para ele: Josué, levanta daí. Por que você está prostrado? Há pecado no arraial de Israel. Há pecado lá. Você tem que resolver essa situação. E aí Josué vai e resolve a situação, e depois ele vai e vence com facilidade o exército de Ai. E o segundo erro de Josué foi com os gibeonitas. Quando os gibeonitas vieram ali disfarçados, né, todo sujo, todo sandálias velhas, pão embolorado, e disseram para eles, para Josué e para os príncipes lá, que eles vinham de longe e tinham ouvido falar da fama do Deus de Israel, então eles queriam estar ali com eles, morar com eles. E o Josué não consultou o Senhor. Preste atenção. Por isso é que Deus falou para Josué: Josué, medite nessa palavra dia e noite para que você seja bem sucedido. E nesse momento ele não consultou o Senhor. E aí o que aconteceu? Os príncipes do exército de Israel fizeram um juramento de proteger os gibeonitas, de cuidar deles. E aí, logo depois, passou algum tempinho ali, eles descobriram que os gibeonitas eram vizinhos deles, que aquilo tudo era uma armadilha para eles não serem mortos por eles, porque Josué ia invadir aquelas terras lá. E então, aí depois o inimigo vem e ataca Gibeon, e o Josué é obrigado a levar o exército dele para defender os gibeonitas, por causa de um juramento. Agora, por causa de que foi que aconteceu isso? Porque ele não consultou o Senhor. Ele não meditou na palavra do Senhor. Ele foi pela força dele, ele foi pela coragem dele e quebrou a cara. Amém? Tiago 1,22 diz: tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Irmãos, não adianta eu ler 10 capítulos da Bíblia todos os dias, se eu não praticar o que eu estou aprendendo nessa palavra, vai ser em vão. Não vai adiantar nada. Eu tenho que praticar o que Deus está me ensinando na palavra dele. Deus está falando: sede santos porque eu sou santo. Eu tenho que ser santo. Deus está falando: medite nessa palavra dia e noite. Eu tenho que meditar.
Jesus está falando, ore todos os dias. Eu tenho que orar. Mas às vezes nós não fazemos isso, né? Tem o crente 6 horas, ora aí por mim, irmão, ora aí por mim, tem misericórdia. Não, irmãos, somos nós que temos que fazer. O rei Davi sempre buscava orientação na palavra de Deus, antes de partir para as suas conquistas, por isso ele era bem sucedido, amém? Então, Salmo 119, 105 diz assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Provérbios 35, Salomão escreveu, toda a palavra de Deus é pura e é escudo para os que nele confiam. Amém, queridos? Amém? Tem alguém me entendendo? Muito bem, eu vou encerrar com esse versículo, com esses 2 versículos aqui, que eu achei muito tremendo. Deuteronômio 31, 12 e 13, diz assim, olha, Deus, no final, ele disse para ele assim, reúna todo o povo, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que estiverem na sua cidade, todos deverão ouvir e aprender essas leis, para que aprendam a respeitar o Senhor seu Deus e obedecer a todas as palavras desta lei. Façam isso, é Deus que está falando, façam isso, para que os seus filhos que não conheceram estas leis, possam ouvir e aprender, e a ter respeito pelo Senhor, o seu Deus, e todos os dias em que viverem na terra da qual tomarão posse, quando passarem o rio Jordão. É isso que Deus está dizendo para a igreja nessa noite. Precisa ler essa palavra para os seus filhos, a ensinar os seus filhos a aprenderem a temer o Senhor. Amém? Nós precisamos divulgar essa palavra, nós precisamos ensinar essa palavra para as pessoas que não conhecem esse Deus que nós servimos. Aleluia, fique de pé, por favor.